Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, se fosse preciso aduzir um motivo maior para justificar a premência deste debate potestativo relacionado com os incêndios que assolaram drasticamente vários concelhos da região, mas em particular o do Funchal, esse motivo é a própria cronologia do tempo, com 4 grandes incêndios nos últimos 6 anos: 2010, 2012, 2013 e 2016. E desde logo há um conjunto de perguntas que têm de ser feitas. O que é que fizemos de diferente nestes últimos 6 anos? Aprendemos alguma coisa? Corrigimos os erros e as omissões? Que ações e planos foram desenvolvidos? O que é que mudou no planeamento florestal? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, perdoem-me a ousadia, mas a imagem mais presente que todos nós temos das nossas serras é a de abandono, inércia governativa e laxismo. Esta é uma constatação fácil de provar. Basta percorrer as estradas da nossa ilha para vermos a quantidade de troncos queimados que nunca foram removidos, detritos vegetais amontoados e a mata a invadir as bermas das estradas. Um cenário que eu reputo de feio numa terra bonita, que se apresenta ao mundo como um destino de natureza. A situação ocorrida em agosto foi das mais dramáticas que alguma vez se viveu no Funchal. Mas não podemos esquecer que foram igualmente trágicos os incêndios de 2010, 2012 e 2013. Estamos a falar de acontecimentos relevantes que têm marcado com dor e sofrimento a vida dos madeirenses e dos funchalenses em particular. Há hoje em dia um clima de medo que domina as populações assim que chove, um pouco mais ou as temperaturas sobem. Até já há a temporada das chuvas e a temporada dos incêndios. Temos que cortar este medo e devolver às populações um clima de confiança e de tranquilidade. Não contem por isso com o CDS para transformar este debate num espetáculo mediático ou um momento para construir frases para a comunicação social. O assunto é demasiado sério. Nos últimos 6 anos viveram-se de forma dramática 4 grandes incêndios. Tragédias que não ficam a dever-se unicamente às alterações climáticas, mas a diversos fatores. Os fogos florestais são um flagelo cada vez mais recorrente, que tem vindo a causar avultados prejuízos ambientais, económicos e sociais, apesar de todos os dispositivos de prevenção e de combate que são anualmente acionados. Ainda assim, verifica-se que não há uma regressão das áreas ardidas. Pelo contrário, os incêndios são cada vez mais violentos, extensos e devastadores, havendo a lamentar perda de vidas, pessoas que perderam as suas casas e ficaram desprovidas de bens essenciais. Queremos que esta seja uma reflexão séria. No que depender do CDS, podem esperar um contributo determinado e responsável na ponderação que deve ser feita sobre as razões de tantas tragédias consecutivas. Importa saber por que razão estamos mais vulneráveis, o que é que descuidamos que deveríamos ter cuidado. Urge avaliar planos, a coordenação, os meios e as ferramentas de que dispomos para termos a certeza de que são as mais adequadas. Devemos atalhar a responsabilidade de todos, cidadãos, governo, autarquias, entidades e instituições. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, também não contem com o CDS para apontar culpados. Se os há, a população que nos elege já os identificou. Mas de uma coisa o CDS tem certeza. A tragédia não pode, de forma alguma, repetir-se, não pode, de forma alguma, ser arrumada num canto da memória com um simples encolher de ombros, traduzido em explicações vagas ou em desresponsabilização. Os discursos cheios de palavras de carinho e de preocupação não podem ser um ponto final, mas infelizmente é isso que temos assistido desde 2010. Só debatendo de forma aberta, ouvindo, se necessário for, peritos, responsáveis técnicos, responsáveis políticos, procurando perceber os caminhos a trilhar para o futuro e que passam pela prevenção e por uma resposta mais rápida na proteção, socorro e salvamento, é o que se honrará a memória das vítimas e se estabelecerá um compromisso sério e responsável com todos os madeirenses e portocentenses no sentido de evitar que os acontecimentos recentes
relacionados com os fogos se repitam. Os incêndios de 9, 10 e 11 de agosto provam que houve falhas e omissões que precisam de ser corrigidas. Houve atropelos e dessintonias que jamais, e repito, jamais devem repetir-se. Chegamos a assistir a conferências de imprensa da Câmara Municipal do Funchal e do Governo Regional à mesma hora, mas realizadas em separado. Anúncios de que a situação estava controlada quando se sabia que as condições meteorológicas eram altamente adversas e desfavoráveis. Não podemos desenvolver a prevenção nem um combate eficaz sem um diagnóstico correto, uma coordenação sincronizada e um planeamento adequado. Vejamos questões concretas. O ordenamento do nosso território é o mais correto? As zonas de risco estão devidamente sinalizadas? A atuação da Proteção Civil foi suficientemente eficaz? O pedido de ajuda feito pelas autoridades regionais foi atempado ou tardio? Existem mecanismos claros entre a região e a República para pedidos de auxílio em situações de catástrofe, ou a regionalização da Proteção Civil exonera o Estado dessa possibilidade? Os meios disponíveis para o combate aos fogos são os mais adequados? Todos os equipamentos ao dispor da população e das forças de segurança, nomeadamente bocas de incêndio, estavam operacionais, especialmente no Concelho do Funchal? O orçamento anual para os bombeiros e proteção civil é o suficiente? Os meios aéreos poderiam ser úteis no combate aos fogos? Como e onde devemos atuar em termos de limpeza das serras? Como manter o manto florestal repleto e ordenado, com uma flora adequada e competitividade económica, em particular nas chamadas zonas de transição entre os 500 e os 1000 metros de altitude? É preciso criar zonas de transição entre os 500 e os 1000 metros de altitude, onde coexistem zonas de mata, floresta e habitações, precisamente onde se deu a ignição do incêndio de 9 de agosto, e que nos idos anos 70 e 80 floresceram de forma clandestina em zonas com linhas de água. Nessas zonas de tampão é preciso substituir as infestantes por prados, com floresta autóctone, complementada com árvores de frutos adequadas e implementação de atividades como apicultura, silvopastoril, devidamente ordenadas, atividades que poderiam ser um estímulo económico para os proprietários dos terrenos, que assim entenderiam a utilidade de os manter limpos e produtivos. Não podemos igualmente esquecer os danos e prejuízos causados. Há pessoas que perderam a casa e todas as coisas que tinham. Outras perderam o gado e até zonas de pasto. Há zonas de prado da jurisdição do Governo Regional cujo acesso está vedado aos produtores de gado que se veem aflitos para os alimentar. De uma vez por todas, a Madeira precisa de um plano de reconversão florestal, apostando em espécies florestais folhosas e não resinosas. Insere-se tudo isto que é preciso coragem política para encetar um novo desígnio em relação ao ordenamento e planeamento do território, bem como ao modo como temos vindo a tratar das serras e da floresta. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tenhamos o discernimento, a lucidez e, acima de tudo, a humildade para acolhermos a sapiência de antepassados nossos. Em particular, do conselheiro José Silvestre Ribeiro, que nos deixou uma obra louvável nesta matéria e a ele se devem de medidas extraordinárias para travar o recuo do coberto florestal com políticas e medidas fortes e consistentes. O processo de reconstrução tem que atalhar de uma vez por todas a questão do planeamento e do ordenamento do território. Não vale a pena esconder a realidade. Há uma ausência total de planificação florestal, não há reconversão nem renovação, a nossa floresta tem vindo a perder qualidade, é ocupada por espécies invasoras e essa vegetação invasora é combustível para os incêndios. Os municípios e o Governo Regional têm que ter posturas ativas, devem criar viveiros aptos a fornecer plantas a todos os solos carentes de revestimento florestal, arborizar os terrenos que lhes pertencem, incentivar os donos dos terrenos privados a plantar árvores, concedendo-lhes apoios específicos e atribuindo mesmo um prémio aos proprietários que se distinguem nesta tarefa. Recuperar as formações vegetais primitivas, minimizar as condições de propagação de fogos, reduzir a erosão e diminuir os efeitos catastróficos de cheias.
é preciso enquadrar o planeamento florestal e a reflorestação como uma causa maior numa terra como a nossa, em que a paisagem, o meio rural e a floresta são fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar das populações locais, mas também é essencial para a projeção da Madeira enquanto destino turístico. O Governo Regional e os municípios devem dar o exemplo e começar a proceder à limpeza dos seus próprios terrenos. Nenhuma entidade consegue convencer os cidadãos a limpar as suas terras se ela própria não o fizer nos terrenos públicos. E isso só se faz com determinação e, sobretudo, com coragem política. A nível da proteção civil, é preciso rever procedimentos e o seu funcionamento. A falta de coordenação entre as diferentes entidades com responsabilidades na proteção e segurança têm sido evidentes. Aliás, depois de 4 grandes incêndios e do aluvião de 2010, a questão que se coloca é saber se faz sentido manter o Serviço Regional de Proteção Civil como está. Qual o envolvimento das populações com a proteção civil? Deve-se ou não ter um plano de formação em que os moradores dos aglomerados populacionais são ministrados conhecimentos, competências e dadas ferramentas para serem os primeiros voluntários na prevenção de combate aos incêndios? O relojamento está praticamente concluído, mas é importante disponibilizar às vítimas um acompanhamento mais presente e próximo, pois a falta de assistentes sociais foi uma falha notada logo nos dias que seguiram aos incêndios. O apoio às famílias não poderá ser apenas o imediato, é preciso garantir um apoio de continuidade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho afirmado que a política é uma trampa quando não resolve os problemas concretos das populações. Ali que estão garantidos do Governo da República 80 milhões de euros para ajudar na reconstrução. Mas o Governo Regional diz que não tem conhecimento desses valores. Sejamos sérios e claros nesta questão. Estamos a falar de uma tragédia, pelo que é de uma enorme leviandade andar a atirar números à toa, quando sabemos que esta tragédia causou dor e profunda e muito desespero. O que se exige é que o Governo da República cumpra com as promessas feitas na região, feitas pelo Primeiro-Ministro, afetando as verbas necessárias à reconstrução, indicando os valores e as respectivas fontes de financiamento. É fundamental uma clarificação dos apoios a que se destinam, quais as prioridades e quem os coordena. O CDS entende que nesta matéria fazia todo o sentido a criação de um gabinete de reconstrução que envolvesse o Governo e os municípios afetados, mas também equipas multidisciplinares e diversas instituições. Ao menos, por uma vez, sejamos grandes nesta casa da democracia. Daríamos para o exterior um sinal de grandeza democrática se fôssemos capazes de encerrar este debate imbuídos no objetivo coletivo de fazer das nossas serras um brinquinho, expressão bem madeirense que significa cuidar e alindar. Tenhamos a determinação e a humildade para encarar estas tragédias como uma oportunidade para promover um desenvolvimento mais ecológico e gerador de novos empregos. Tomemos o exemplo das árvores e, tal como elas, saibamos morrer de pé. Muito obrigado.